Aleluias. Michel, vem aqui para você orar pelo Marco. Michel vai orar declarando sobre o Marco a graça de Deus. Pai, nós queremos te agradecer por mais este momento, Senhor, da tua palavra. Que o Senhor venha usar o nosso irmão Marco, Senhor, para edificar a nossa vida, aquilo que o Senhor tem para entregar para a sua igreja, que seja tudo para a honra e glória do seu nome, Senhor. Que não seja o Marco falando, mas que seja o seu Espírito Santo direcionando ele em todas as coisas, Pai. Que o Senhor venha falar, tocar os nossos corações e edificar a tua igreja a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Paz do Senhor seja com todos. Eu não sei os outros, que pregam, que levam a palavra, mas toda vez que eu chego aqui na frente, eu sinto aquela frieza e ao mesmo tempo aquele calor tomando conta assim da gente, porque foi desse jeito, foi através da palavra, sem matéria-prima, sem nada, que Deus criou todas as coisas. E aí depois ele declara que nós temos o mesmo poder. Nós temos o poder de curar, de fazer, de desfazer, de ligar, de desligar, de ressuscitar. E se você tiver fé, você poderá até dizer a uma montanha: lança-te no mar. E isto vai acontecer. É algo difícil de entender isso, irmãos. É difícil de aceitar, né? É difícil de crer. Mas o Senhor nos diz que se você crer, isto irá acontecer. Isso irá acontecer. Então, o que precisa? O que falta para que essas coisas aconteçam? Eu não estou falando de montanhas, mas eu estou falando pelo menos no meio de nós. Cura, libertação, salvação, ligação com o céu, desligamento com o céu. Essas coisas não só podem acontecer, mas elas devem acontecer com todos aqueles e através de todos aqueles que Ele chamou. Sabe por quê? Porque foi Ele mesmo que deu uma porção de fé a cada um de nós. E eu em algum tempo já pensei, qual tamanho será a minha porção? Tem pessoas que têm uma porção de fé, nossa, admirável, né? A gente olha assim, nossa, aquela pessoa tem fé. E tudo que você, de uma forma que tudo que você pensa às vezes em pedir um socorro em oração, uma coisa, você já lembra daquela pessoa. Não, vou pedir para o irmão ou para a irmã tal. Mas por quê? Porque ele tem uma oração forte. Ele tem fé. Amados, mas eu vim descobrir que isso não é verdade. O que é que não é verdade? Não é verdade que Deus deu uma porçãozinha pequena de fé a um, deu uma porção maior a outro. Deus deu uma porção de fé a cada um e ponto. O problema é o que você fez ou está fazendo com essa fé. Porque se você tem algo valioso, alguma ferramenta que te dá um poder de você fazer coisas que só com as suas próprias mãos você não faria, mas você tem aquela ferramenta que ela potencializa você, que ela te dá o poder de fazer coisas que só com as mãos você não conseguiria. Mas se você não usar essa ferramenta, qual o poder você terá? Como você poderá fazer as coisas? Deus nos deu uma ferramenta chamada fé. Deus nos deu uma outra ferramenta para usarmos através dessa fé, que é a palavra, a declaração com fé, ou o pedido com fé. E a maior de todas as ferramentas, a mais importante,
a essencial, aquilo que realmente faz as coisas, Ele também nos deu, que é o Espírito Santo, Ele mesmo. Então entenda uma coisa, irmãos, não é você que faz nada, não sou eu que faço nada. Muitas vezes nós pensamos assim, às vezes eu oro, né, mas não sei, eu tenho tanto pecado. Eu essa semana não leio a Bíblia nem uma vez. Eu essa semana nem orei. Como é que eu vou orar a Deus pedindo alguma coisa? Muitas vezes, muitos de nós pensamos assim. Mas o que a palavra nos ensina é que não importa a situação que você esteja. O que Deus ouve não é a oração de um coração que seja santo, que não tenha pecados. Porque a palavra de Deus nos diz que todos nós pecamos, temos pecados. E todos já estão separados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia também nos diz que o seu Filho, através do seu Espírito, nos reconciliou com Ele. A cortina foi rasgada e agora nós temos acesso a essa ferramenta. Nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus. Nós temos acesso ao Pai. Sabe o que significa? Nos tornamos poderosos. Não por nós, mas pelo poder dEle. Não pelo poder do homem, mas pelo seu Espírito. Então, amados, não é a quantidade de oração que você fez durante a semana, ou não é a quantidade de pecados que você cometeu durante a semana, que vai fazer Deus te ouvir e te responder. O que vai fazer Deus te ouvir e te responder é um coração arrependido, é um coração quebrantado, é um coração contrito. Então, quando a gente busca ao Senhor com esse coração quebrantado, contrito, arrependido, a Bíblia nos diz que Ele inclina os seus ouvidos dos céus para ouvir a oração de um coração contrito. E em outra passagem, Jesus nos diz outra coisa. Se você sabe que Ele ouviu a tua oração, você pode ter a certeza de que ela já está respondida. Amém, amados? Eu desejo ver um monte de gente hoje crendo nisso. Se por acaso, não sei como é que está a cabeça de cada um, o coração de cada um, a vida espiritual de cada um, mas não importa. Importa é que agora você creia. Importa é que agora você se arrependa. Que agora você tenha esse coração contrito. Talvez alguém esteja assim tão satisfeito com a sua vida, com aquilo que você é em Cristo, com aquilo que você faz em Cristo, que você talvez não deseje ou ache que você precisa melhorar em alguma coisa espiritualmente. Talvez alguém ache isso. Mas o Senhor nos convida a crescer sempre aqui, espiritualmente. Nos convida a buscar, vigiai e orai. Como? Sem cessar. Sem cessar. A busca nunca acaba. Você não chegou na plenitude, mas nós estamos caminhando para isso, porque nós desejamos isso, porque nós buscamos isso, porque nós queremos e vamos conseguir, e vamos em direção a isso. Nosso irmão Paulo já nos deu esse conselho, já fez esse comentário, não que eu tenha conseguido, mas eu prossigo, vou sempre prosseguir para o alvo.
Não podemos nunca parar, sentar e dizer: comigo está tudo bem, já estou quites com Deus, estou assim com Deus e não preciso mais buscar tanto, orar tanto, ler tanto a Bíblia, já faço boas obras. Amados, quando o seu desejo por qualquer coisa ou por alguém acaba dessa forma, o seu relacionamento com ele também acaba, com essa pessoa também acaba. Então é por isso que nós não podemos deixar de buscar. É por isso que Jesus falou: orem, vigiem e orem sem cessar, para não caíres em tentação. Então essa tentação que Jesus estava falando, não é a tentação daqueles pecados que a gente já sabe da lista de cor: prostituição, roubo, lascívia, mentira, corrupção, etc. Tantos. Não é desses pecados que Jesus está falando. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, quer dizer exatamente: vigia. Você está forte? Você está firme? Você está posicionado? A sua fé está 100% daquilo que deve ser? Vigia. Porque as circunstâncias ao nosso redor, elas vão sempre nos levar a duas coisas: a descrença, a desanimar, a desistir, ou a uma outra coisa, a nos tornar soberbos, egoístas e, por fim, a tragédia, independentes. Duas situações podem acontecer com a gente, essas duas situações. É sobre elas que Jesus fala: vigiai e mantenha a sua relação com Deus em dia, viva, permanente, eterna, para que você não caia nessa tentação de se ensoberbecer ou de desistir de Deus, enfraquecer a sua fé, se afastar do Pai. Então, amados, a nossa busca, ela não tem que estar bem, não. A nossa busca, ela tem que estar sempre crescendo. Nós precisamos buscar, mas eu já busco. Mas o Senhor nos diz: me busca com mais força. Quem está me ouvindo aqui? O Senhor te diz: me busca com mais força. O Senhor te diz: me busca com todo entendimento. Sabe como é que se adquire entendimento? Através da palavra, através da Bíblia. E aí o Senhor te diz: me busca com todo o entendimento que você tem, que você vai encontrar coisas grandiosas, que vai acontecer coisas grandiosas. Mas aí você precisa perguntar a si mesmo: que entendimento eu tenho para buscar com toda força? O quanto eu conheço da palavra de Deus? A palavra é a vontade dele. Então, o quanto eu conheço da vontade de Deus para buscar a Deus com toda a força do entendimento, com tudo que eu sei sobre a vontade dele. Então, se você não tem entendimento da vontade de Deus, se você não busca aquilo que ele nos deu através da sua palavra, então essa palavra fica quase nula. Quando o Senhor diz: me busca de todo o coração, com todo o teu entendimento. Então, na verdade, o Senhor, ele nos direciona, nos ensina aqui algo importantíssimo, que não pode ser esquecido, deixado de lado. Não, nós temos que atentar para isso. Leia a palavra em todo o tempo que você puder, em todo o tempo que você tiver, no seu melhor tempo. E qual é o melhor tempo? Eu tenho que trabalhar, eu tenho afazeres de casa, amém, todos têm. Mas existe um melhor tempo, quando você acaba as suas obrigações em casa ou de trabalho, e aí você,
agora eu vou para o meu melhor tempo. É o tempo em que você pode fazer, escolher aquilo que você quer fazer. Esse é o seu melhor tempo. Então você tem que pensar nisso. O que você tem feito com o seu melhor tempo? Um dia, bem no começo, desde o princípio, Deus já nos avisou: eu tenho algo diante de você, Adão, homem. Você também, hoje, eu tenho algo diante de você. A árvore da vida e a árvore do conhecimento. Jesus nos deixou bem claro que era isso, dizendo: eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. E aquela outra lá, aquele outro fruto, é a árvore do conhecimento. E eu digo a você: o que você escolhe hoje? Deus, a vida ou o conhecimento, que ele chama de morte? Você tem feito essa escolha? Ou você tem consciência dessa escolha que você tem feito, dessa decisão que você tem tomado todos os dias? Deixa eu falar uma coisa para você: essa decisão você toma todos os dias, tá? Todos os dias você toma essa decisão, você e eu, todos nós. E que decisão, que escolha você tem feito? A vida ou a morte? Deus ou o conhecimento? O que você faz com o seu melhor tempo? Você faz aquilo que Jesus nos ensinou tão claramente? Vai para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai. Ou você, quando acaba todos os seus afazeres, todo o seu trabalho, e você está só, como diz o ditado, o pó da rabiola, aí você diz: ufa, agora eu vou entrar no meu melhor tempo, escolher aquilo que te atrai, aquilo que enche o teu coração. Agora chegou a hora do meu melhor tempo, até um tempo de descanso. Aí muitos pegam isso aqui. O conhecimento, a sede de conhecimento, a sede de saber mais, o desejo, a fome de saber mais, de conhecer, de ver mais, continua dominando o homem, igualzinho como dominou Adão lá atrás e Eva, igualzinho. Então, em vez de buscarmos a vida, buscamos o conhecimento que está aqui. Será que nós temos tanto direito assim de criticar Adão e Eva? Como ele foi tão burro, como ela foi tão burra. Será que nós temos esse direito de fazer isso? Será que nós nos sentimos desse direito? Então, amados, ele nos deu novamente, uma nova oportunidade ele nos deu, de termos uma nova vida, a vida que já tínhamos, através de Jesus. E Jesus vem e diz: eu vim lhes trazer uma boa notícia, uma ótima notícia, boas novas. O que é Jesus? O Pai manda dizer para vocês que Ele quer receber vocês de volta. Assim como aquele pai recebeu o filho pródigo, o filho que estava perdido, independente e todo acabado. Sabe aquele pai? O teu pai, o nosso pai, está nos chamando. O nosso pai está te dizendo hoje: vem, filho. Mas eu não sou digno, tanta coisa errada, eu estou fraco, eu não tenho forças. É interessante que o pai nem ouve isso. E se ele ouvisse essas lamentações, mas ele nem ouve. Ô rapaz, para com isso. Me explica como é que se faz para um filho deixar de ser filho. Como faz? O pai nem ouve. Vem cá, filho. Pega roupa nova para o meu filho. Pega sandálias novas para o meu filho. Banho para o meu filho. Entra, filho. É assim que é. O Senhor nos deu novamente a vida que Ele já havia nos dado. Ele nos devolveu através de Cristo. E essa decisão é nossa hoje.
Nós temos o poder de fazer essa escolha: a vida ou a morte, Deus ou o conhecimento, essa sede de buscar as coisas do mundo. Mas Tiago novamente nos lembra: vocês não sabem que gastar o tempo de vocês, ter amizade com as coisas do mundo, o tornam inimigos de Deus? Vocês não sabem disso? Não sabem? Quantas vezes isso foi dito desde Gênesis, desde o começo da criação? Que o pecado separa a face de Deus de você e a sua dele? Quantas vezes isso foi dito? Então, amados, Jesus, ele não veio só nos salvar, mas ele veio principalmente nos ensinar a ser como ele. Esse é um propósito, é o propósito dele, é o desejo de Deus, ter filhos conforme a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Jesus. Jesus andou dizendo: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mas depois, quando ele tinha elevado todas as coisas, quando ele tinha ensinado, quando ele tinha transformado os seus discípulos e todos aqueles que creram nele, ele mudou a frase, dizendo: novo mandamento vos dou, agora vocês já se parecem comigo. Então eu quero que vocês amem ao próximo como eu amei vocês. Amém? Então o intuito de Deus, o trabalho de Deus aqui na terra, não foi simplesmente de nos salvar, afinal, a salvação é um resultado, mas ele veio nos mostrar o processo, ele veio nos mostrar o caminho, ele veio nos mostrar a forma como chegar lá, a forma de fazer, a forma de viver, e finalmente, fazendo, sendo e crendo, a forma de ser. Então, mais importante do que fazer é ser. Muitos têm feito sem ser, e muitos que são, muitas vezes não são nem vistos por nós. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muitas histórias de que igrejas foram avivadas, de que coisas grandiosas aconteceram através da oração de um ou dois irmãos que nunca pegaram no microfone aqui na frente para falar, que não são conhecidos de quase ninguém, mas que vivem no seu quarto ou nos corredores enquanto o culto acontece, sem ninguém olhar para eles ou saber seu nome, mas eles estão lá orando, eles são, mas o que eles fazem quase ninguém vê, mas é lá onde está a mudança, é lá onde está o avivamento, é lá onde está a transformação. Aonde está o reino de Deus, o governo de Deus? Se não dentro de nós. Então Jesus, ele veio para nos ensinar o que? A ser e sendo fazer. Ele veio nos ensinar a sermos seus colaboradores. Colaborador. Labor é trabalho. Colaborador é fazer o trabalho que ele fez. É você e eu fazermos o trabalho que ele quer que a gente faça, que ele fez e que ele agora espera que nós façamos. Salmo 115, versículo 16, nos revela novamente isso. Os mais altos céus são do Senhor, ele faz tudo sozinho lá em cima, mas a terra ele a deu aos homens. Amém, meu irmão? Alguns améns, esse amém que você disse agora, tem um significado, porque eu estava falando do trabalho do co-trabalho que você faz com Jesus, que nós fazemos com o Espírito Santo, aqui na terra,
de implantar, proclamar, espalhar, multiplicar o seu reino aqui. Então, quando eu falo disso, amém, e você diz amém, você está dizendo, eu estou aqui, Senhor, eu quero isso. Eu quero fazer esse trabalho. Eu quero me levantar. Eu não quero ser plateia. Eu não quero ser multidão. Eu quero estar junto. Eu não quero ser apenas servo, eu quero ser amigo. Então, quando você diz esse amém, você está dizendo isso. Eis-me aqui, Senhor. Mas eu não tenho feito nada. Então, acrescente a sua frase: eis-me aqui, Senhor. Me ajuda a levantar, me ajuda a fazer aquilo que eu não fiz, me ajuda a entender aquilo que eu não entendi até agora. Abre os meus olhos para que eu possa ver aquilo que eu ainda não consegui. Ajuda-me a buscar mais por Ti, para que eu seja um obreiro que não tenha nada do que me vergonhar diante do Senhor. O Senhor poderia Ele mesmo vir aqui e proclamar o Evangelho, era muito mais fácil. Não precisava de toda essa dor de cabeça. O Senhor vinha com seus anjos e já, em poucas palavras, já dizia assim: ó, é o seguinte, o recado para vocês é esse, tá bom? Então, ou se arrepende ou já pega a porta do inferno lá, tá? Era mais fácil, ele poderia ser muito mais direto. Mas não. A terra ele a deu aos homens. Deixa eu te falar uma coisa, se você ainda não entendeu. Isso está falando de você. A terra ele a deu aos homens, isso está falando de você. Porque o Senhor nos escolheu para sermos os seus co-trabalhadores, co-operadores. Já pensou nisso? Ele está falando da obra. Aquele que opera é aquele que faz a obra. E Paulo nos fala lá em Coríntios que nós somos co-operadores. Isso está falando de ação. Isso está falando de trabalho. E entre os trabalhos, os afazeres de Jesus, e que Ele nos passou, nos ensinou, nos capacitou, está o cuidar de vidas. Vamos ler lá, Isaías 61, que fala sobre nós, sobre Jesus e sobre nós. Diz assim, eu vou citando os versículos assim, decore, irmãos, mas eu estou citando os versículos, né? Já vi uma vez um comentário do irmão que fala assim: rapaz, a palavra é do Senhor, e você pregou o tempo inteiro e não abriu a Bíblia uma vez. Então vamos cumprir esse compromisso, né? Para que ninguém fale. Obrigado, Ari. Então, olha só, que ensinamento tremendo esse aqui, bem antes de Jesus, mas nós sabemos que Jesus já estava em tudo isso. E ele diz: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre quem? Sobre mim. Porque Ele ungiu-me para quê? Para levar boas notícias aos pobres. Ele enviou-me também. Ele ungiu-me, Ele enviou-me para quê? Para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas, da escuridão, da ignorância, aos prisioneiros. Isso aqui é muito interessante, se ligarmos isso ao entendimento que nós estávamos falando agora há pouco. Porque uma pessoa que não tem entendimento sobre a verdade de Deus, que é vida, essa pessoa vive em trevas. Não somente isso, essa pessoa torna-se, ela é prisioneiro. É disso que está falando aqui. Anunciar libertação das trevas, da ignorância, aqueles que estão presos nela. Ele também me capacitou para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isso não pode ficar de fora. Enfim, Ele me enviou para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas e óleo de alegria em vez de pranto,
As cinzas têm a ver com pecado, com arrependimento, mas Ele quer trocar isso por uma bela coroa, aliás, pelo óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E quem estiver nessa situação, quem tomar posse, acessar a isso, será chamado de carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Aleluia! Ei, isso está falando de você de novo. Isso está falando de nós. A Bíblia é uma carta de amor para os filhos de Deus, para aqueles que têm entendimento, para aqueles que querem o Senhor, que o têm, se comportam e o amam como Pai. Não é para quem não quer. Então, o nosso papel, uma das nossas tarefas, é ir até esses que não querem e fazer isso que o Senhor nos capacitou para fazer, levar boas notícias a eles, anunciar liberdade, proclamar o ano da bondade do Senhor, libertar aqueles que estão nas trevas. Esse é o nosso papel. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou, veio para nos ensinar a fazer. E um dos trabalhos de Jesus aqui, uma das obras, aquelas que impactou todo mundo, aquela que não tinha como os homens fugirem dela, foram o quê? Os milagres, foram as curas. Isso os homens viam, e eles precisavam matar Jesus imediatamente, porque não tinham como esconder essas obras. Todo mundo conhecia o paralítico que estava lá na porta do templo pedindo esmola, o cego que estava lá. Todo mundo conhecia essas pessoas há muito tempo, o aleijado que estava há 38 anos tentando entrar na água. Não tinha como esconder essas obras. E o Senhor nos fala também em sua palavra que Ele nos capacitou, nos escolheu também para isso. Por exemplo, no barco, quando ele estava no barco, que houve aquela tempestade, é interessante, os discípulos se acordam e vão para ele. Aliás, ele estava dormindo lá, a tempestade comendo no centro lá, né? E os discípulos desesperados vão até Jesus, acordam ele, perguntam para ele: você não se importa? Você não está vendo que estamos morrendo? Você não se importa com isso? Então, Jesus levanta, atende o pedido deles, a oração deles, ou seja, repreende a tempestade, e então, ele diz para eles, depois de ter liberado a paz, ele diz para eles: por que vocês não creem? O que acontece? Por que vocês não têm fé? O que Jesus estava querendo dizer para eles? Você tem ideia? Jesus estava querendo dizer para eles: era preciso vocês me chamarem para isso? Era preciso vocês me chamarem para isso? Porque o que é que exigia de alguém que repreendesse aquela tempestade? O que Jesus declara aqui que era preciso? Fé, amados. Fé. Ele fala: vocês não têm fé para isso? Ou seja, vocês tinham que me acordar para isso? O que acontece com vocês? Da mesma forma, quando Jesus olha para uma figueira que deseja comer um figo daquela figueira, e a figueira não tem figo, e ele amaldiçoa a figueira: ninguém mais coma do teu fruto. No dia seguinte passam por aquela figueira, vê a figueira completamente seca, e Pedro, admirado, pergunta: Senhor, olha aquela figueira que tu amaldiçoaste, o que aconteceu com ela? Morreu até a raiz. E Jesus novamente olha para ele e diz: por que você está admirado? Por que você está admirado com isso, Pedro? Não estou entendendo. Que fé é essa? Onde está a sua fé? Cadê a fé? O que está acontecendo? Então, novamente, o Senhor Jesus nos diz
que não é só Ele que tem o poder de fazer isso. Ele olha para os discípulos e falou: cadê a tua fé? Marcão, declara, Fábio, abre a tua boca, faz, crê, porque nós vivemos no natural. Mas o que é que o Senhor fez com a gente? Sai daí, vem cá, eu tenho um negócio para te dizer. Você é muito maior do que isso que você pensa que é. Você é o filho e a filha do Criador. Do jeito que Ele fez, você também pode fazer as coisas através da sua palavra. Crê nisso, meu irmão, não se deixe cair em tentação de deixar de crer nessas coisas. Quando o Senhor organizou a igreja, essas coisas continuaram acontecendo. Quando Jesus subiu aos céus, deixou o Espírito Santo para eles e para nós, para que essas coisas continuassem acontecendo, e essas coisas continuaram acontecendo, os milagres continuaram acontecendo, e as doenças sendo curadas, e os cegos vendo, e os aleijados andando. Você já entendeu que o convite do Senhor nessa manhã para você é: aviva isso dentro de você. Vive, porque Cristo vive. Quem é Cristo? Deus no homem. Deus no homem, Deus encarnado no homem. É isso que é Jesus, é isso que é Cristo. O homem Jesus veio cumprir o seu papel e se foi, mas ele disse: eu vou voltar e habitar em vocês. O poder continua com vocês, a responsabilidade continua com vocês, Então, amados, Jesus, Ele fala para eles: cadê a sua fé? Que vocês mesmos não poderiam ter repreendido essa tempestade? Mas eu não penso que Jesus, ele estava respondendo com ira, irado com eles, não. Ele sempre nos falava para termos a consciência, para nos ensinar, para nos fazer perseverar, né? Para que a gente possa enxergar o governo de Deus. Então, muitas vezes a gente cresce ouvindo e aprendendo pensando que o nosso trabalho é apenas orar, e que o trabalho de Deus é o quê? Fazer as coisas, atender a minha oração. Muitas vezes, e muitos de nós pensamos dessa forma, que o seu trabalho é só orar, e o trabalho de Deus é fazer a obra, fazer as coisas, atender a sua oração. Mas Jesus está nos ensinando aqui exatamente algo diferente disso, algo a mais. Ele está nos mostrando novamente: eu vos preparei para que vocês façam, para que vocês clamem, para que vocês proclamem, para que vocês declarem, para que vocês vivam, para que vocês sejam bênção. Mas o que acontece hoje? Vou na igreja buscar minha bênção. Vou na igreja, vai na igreja, vou, domingo eu não falto, vou buscar minha bênção. E o que é que Deus nos diz? O que é que Ele falou para Abraão? Ei, sê tu uma bênção. Sê tu a bênção que muitos precisam. Essa é a realidade, sabe? Esta é aquilo que é invisível, mas é real. Mas nós vivemos enxergando somente aquilo que os nossos olhos carnais conseguem ver. Então você encontra com um amigo na rua: como é que você está, rapaz? Não estou muito bem hoje, né? Estou com uma dor de cabeça, estou com mal-estar, dor nas costas e tal. Aí algumas pessoas dizem assim: vou te indicar um médico bom, rapaz. Outras pessoas dizem pior: rapaz, tem um remédio que é tiro e queda para isso. Aonde estão os filhos de Deus para fazer uma oração e manifestar a glória de Deus aqui nessa terra hoje, amados? Aonde estão esses filhos? E novamente eu quero te acordar, o Senhor quer te acordar, abrir os olhos,
Esse filho é você. E é Deus que está te dizendo isso agora. E você vai se lembrar disso quando você se encontrar com alguém e a pessoa reclamar de alguma dor, de alguma doença, de alguma enfermidade. Qual é o médico que você vai indicar? Qual é o remédio que você vai passar para essa pessoa? Seja um obreiro aprovado do que não tem nada de se envergonhar diante de Deus. Um obreiro que maneja bem a palavra. Manejar bem a palavra não é saber folhear a Bíblia. Manejar bem a palavra não é saber onde moram os versículos de cor. Manejo vem de mão, manejo vem de trabalho, manejo vem de usar a ferramenta com as mãos, manejo vem de prática, manejo vem de viver aquilo que você é capacitado para viver. Seja um obreiro que maneja bem a palavra. Você aprendeu com a palavra, agora use essa ferramenta. Deus já te deu o Espírito Santo. Use o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, tome posse dele, busque em primeiro lugar o reino, o governo, o poder de Deus. Jesus falou lá em Atos: espere um pouco, a promessa virá. Então, quando ele vier sobre vocês, vocês estão completamente prontos. Vocês poderão fazer qualquer coisa. E essa fé existe dentro de você hoje? Se ela estiver um pouco apagada, Deus está falando com você. Entenda isso. Não olhe aqui este homem, que é igual a todos nós aqui. Todos nós somos iguais em pecado, em humanidade. Mas se você crer, você vai entender que quem está falando aqui não é o Marco Pedrosa de Iracemápolis, mas é o Senhor. E Ele usa a mim, e Ele usa a você, e Ele usa a quem Ele quiser, para falar, para pregar, para profetizar, para curar, para ressuscitar, para transformar, para salvar, para viver para Ele. Porque Ele vive. É só porque Ele vive que você pode crer na manhã. Então nós muitas vezes não oramos, não profetizamos, não curamos, por um motivo muito perigoso: o medo. O medo, o temor. E esse temor não é medo de Satanás. Nós não deixamos de orar, deixamos de curar por medo de Satanás ou por medo de Deus, por temor a Deus. É um outro temor. É o temor de não dar certo e nós nos sentirmos envergonhados. Então é o medo de manchar a nossa própria imagem. Esse é o medo. É por isso que muitos de nós não oramos, não curamos, não fazemos a obra por medo. Medo das pessoas nos verem atravessado, de nos criticar, e aí vai sujar a nossa imagem. Irmão ali todo metido a poderoso, foi orar, não aconteceu nada. Às vezes a gente até acrescenta no pensamento, o diabo até riu da cara dele. Amados, joga esse medo no inferno. Isto não é seu, isto não é nosso. A Bíblia nos diz que, pelo contrário disso, o amor acaba com todo medo. O amor lança fora todo medo. E quem tem medo é por quê? Porque não está aperfeiçoado no amor. Fica com reservas, fica com limites, fica, sabe o quê? Se protegendo. Se protegendo. Protegendo a sua imagem. Você acha que Deus se agrada disso? Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de timidez. Ele nos chamou para que a glória dele seja conhecida através de nós, para que o poder dele seja visto através de nós, para que a vida dele seja conhecida através de nós. Então, você não entra no reino de Deus, está no reino de Deus, para ser aquela pessoa com toda a honra, porque todo trabalho é digno, não tem nenhum trabalho maior ou menor do que o outro, mas Deus não te chamou para ser aquela pessoa que faz o trabalho mais simples, os trabalhos mais simples.
O que Deus declara sobre você e sobre mim é que nós somos o quê? Embaixadores do céu, amado. Você é um embaixador do céu. Você está aqui defendendo não a sua imagem, não você, mas você está aqui para defender a vontade de uma nação, de um reino, de alguém, de um rei que te escolheu, que te colocou nesse cargo aqui na terra, para você ligar aqui na terra aquilo que já está ligado nos céus. Já está feito. A cura já existe, ele já declarou isso, já fez isso. A ressurreição já existe, a salvação, tudo já existe, a religação com o Pai. O véu foi rasgado. Você antes era apenas um pecador, mas hoje você é justo, justificado. Alguém que é a imagem e semelhança de Jesus. Alguém que, semelhante a Jesus, tem o Espírito Santo. Então por que nós temos que ter medo de alguma coisa? De orar por alguém, de declarar cura, de declarar vitória, de proclamar o Evangelho? Não vou falar para fulano, porque fulano, aquele cara ali é muito chato, ele nem crê em Deus. Falar para ele para quê? Vê lá, não vou esquentar minha cabeça com isso. Não, amados, novamente eu te digo, isso não é teu. Joga esse tipo de pensamento longe no inferno, porque o Senhor te chamou para que a glória dele seja vista através da sua glória. Somos nós que glorificamos ao Senhor. Manifesta a tua glória em nós, Senhor, para que os homens conheçam, porque foi para isso que o Senhor me chamou e chamou a todos nós. Amém? Vamos mudar essa história? Vamos mudar essa história, amados? Você quer mudar essa história? Você crê em tudo isso que o Senhor te falou nessa manhã? Que a palavra te falou? Que o Espírito Santo te falou através de minha vida? Você crê? Você crê que você pode, através da sua palavra, orar por alguém e esse alguém ser curado? Você crê? Eu vi uns 2 amém, mais ou menos. Se você crê nisso, levante a mão. Quem crê nisso? Que você pode declarar cura e a pessoa ser curada. Você pode declarar salvação na família dessa pessoa e acontecer essa salvação, mesmo que o ente querido dela não esteja aqui ou não esteja na presença do Senhor. Quem crê isso? Quem crê nisso? Muitas mãos se levantaram, quase todas. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Tem o outro lado. O Ari já fez isso hoje. Quem tem necessidade de alguma coisa aqui? Quem tem necessidade de uma cura aqui? Quem sente dores aqui? Quem crê que pode ser curado aqui? Quem está com a família com problemas seríssimos de relacionamento com a família? Com filho, com esposo, com esposa, com pai, com mãe? Quem está com esse tipo de problema aqui? Quem está com uma declaração médica irreversível aqui? Que o médico, sua situação é difícil. Quem tem algum tipo de problema de relacionamento, você não consegue proclamar o Evangelho porque você tem medo das pessoas, você tem problema de se relacionar com as pessoas, ou você tem até desejo de ser um líder de célula, de ser alguém que abarque o serviço diaconato, mas você tem essa dificuldade, você não prospera nisso, você não busca com mais intensidade isso, porque você tem problemas de relacionamento com as pessoas, você tem medo. Quem tem esse problema aqui? Agora eu quero que qualquer uma dessas coisas que eu falei, quem tiver qualquer uma dessas coisas, mas só aqueles que acreditarem que o Senhor pode mudar essa situação sua, essa necessidade sua, somente aqueles que acreditarem nisso, que o Senhor pode mudar hoje essa situação sua, essa sua necessidade, Ele pode atender. Só os que creem, levantem a mão. Tem muita gente com problema também, tem muita gente que necessita. E quer que eu fale a verdade para vocês? Tem muita gente que não levantou a mão, mas a pergunta é:
Quem não tem necessidade de algo? Quem não tem problema? Quem não tem algo a alcançar? Então, amados, os milagres não acontecem, as coisas não acontecem porque falta. Olha o que falta, olha que coisa difícil que falta. É muito difícil o que falta para que essas coisas aconteçam. Falta nós darmos um passo de fé e dizer: eu creio, eu quero, eu vou fazer. Quem está do outro lado precisando, eu creio e eu quero, e eu vou dar um passo para receber. Quem crê que pode, só os que creem, por favor, que você tem a capacidade e o poder de orar por alguém. Não levanta a mão agora não, baixa de novo aí. Só os que creem que você tem, Deus te capacitou e você tem o Espírito Santo e você pode orar por alguém para mudar nessa pessoa qualquer situação dela. Se você crê que você tem o poder, que você pode fazer isso e que você quer fazer isso, agora eu peço que você levante sua mão. Foi que eu falei que faltava? Dar um passo. Cadê o passo? Venha cá. Vocês não creram? Vem cá. Quantos virão? Eu não sei se foi o seu caso, mas eu perguntei: quem crê que você pode orar por alguém e levar cura, transformação e salvação? Quem crê? E quantos querem fazer isso nessa manhã? Vem aqui. Só se você quiser, fica à vontade. Se você não quiser vir aqui, pode ficar no seu lugar. Mas se você quiser dar um passo de fé, crendo que Deus está contigo, que o Espírito Santo do Senhor é sobre você e que você pode levar cura, bênção, salvação a alguém, então você vai orar por alguém nessa manhã. Mas eu quero que você faça uma coisa. Se você tiver intimidade com o irmão e se o irmão quiser lhe dizer, pergunta para o irmão qual é o problema dele. É físico, é de saúde, é espiritual, ele está fraco na fé, é de relacionamento. Conversa com teu irmão, não ora genericamente: quero orar, abençoar a sua vida. Não faz isso não, irmão. Isso é muito sério. Sabe por que é sério? Porque Deus quer fazer nessa manhã. E você precisa crer, e fazer com seriedade, e fazer com compromisso, e fazer com poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Cadê os que têm problemas? Quem tem algum problema para resolver, situação de cura? Quem tem? Sumiram todos? Estão aqui misturados também? Glória a Deus. Então vocês já estão descobrindo. Débora, venha cá. Então vocês já estão descobrindo que aqui no meio tem gente que crê que pode orar e o Senhor fazer, e tem gente aqui também que está necessitada e crê que o Senhor faz. Olha o que é a igreja, olha o que é isso. Ore crendo e derramando a bênção sobre o seu irmão, e ore recebendo com fé, tendo a certeza de que Deus vai transformar essa situação que você espera ser transformada nesta manhã, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós queremos te invocar aqui agora. Estamos te invocando para que o Senhor, a fé que o Senhor já nos deu, já depositou em nós, que ela seja exercida, que ela não seja apenas um fantasma nas nossas vidas, uma crença vazia, mas que ela seja viva e poderosa para a glória do teu nome nesta manhã. Que não somente um ou dois, mas muitos possam testemunhar do teu poder, da tua presença neste lugar agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te move, Senhor. Te move, Senhor. Se algum irmão do teclado, do violão, puder e aí executar um hino. Quero dizer mais uma coisa aqui. A Decla me colocou algo aqui, e eu também creio que é o Espírito Santo de Deus que está falando. Tem pessoas aqui que creem que podem orar e trazer a bênção, a cura sobre o outro, mas não se levantaram. E tem pessoas aqui que também estão precisando de um milagre,
e não se levantaram. O Senhor entende o seu motivo, fica tranquilo. Fica aí no seu lugar, se você quiser. Mas se você quiser quebrar esse muro, essa batalha, essa divisão, vem aqui na frente. Se não, fique no seu lugar, fique tranquilo. Mas se tem alguém em uma dessas duas situações, eu queria que você, mesmo no seu lugar, apenas levantasse sua mão para que alguém vá até você e ore. Amém? Permaneça com a mão levantada. Eu queria pedir para os irmãos que vão orar, para vocês identificarem essas pessoas que estão com as mãos levantadas e irem até elas. Em nome de Jesus, por favor, façam isso. Escolha uma pessoa agora. Ou se alguém chegar antes na pessoa que você escolheu, vá para outra, não importa. Mas seja bênção, em nome de Jesus. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra, Senhor. Traz fé ao nosso coração, ó Deus. Aviva, ó Deus, o teu Espírito em nós, Pai. Aviva a tua fé nesta manhã. Que os que estão aqui crendo possam declarar bênção, cura. E que o Senhor dê fé também para aqueles que receberem, possam receber de forma permanente, de forma que o teu nome seja glorificado em todas essas coisas.